bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 154, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 19, é aquele que fala assim, a fé transporta montanhas. E hoje estudaremos os itens 8 ao 10, a parábola da figueira que secou. Essa história muita gente não entende direito não, que Jesus amaldiçoou uma figueira e a figueira secou, né? Mas para que ele ia fazer isso? Né? Jesus então estava com raiva, Como é que é essa história? Vamos entender no estudo de hoje, tá ok? Muito bem. A nossa página na internet, ó, você está vendo aqui, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira tem um novo vídeo. Esse que você está assistindo agora, além desse vídeo, você vai encontrar o texto do Evangelho. Vai encontrar também o texto da página de preparo. Hoje, por exemplo, do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Além do texto do Evangelho da página de preparo, o significado das palavras mais difíceis, né? Enfim, o Evangelho e as páginas de preparo tem cada palavrinha, né? Aqui, ó, hoje a gente vai ter palavras, ó, ilações. Vamos lá, ilações. O que mais que tem aqui? Ele coloca uma outra palavra aqui, ó, perscrutada. Você por acaso perscruta? Olha só, né? Cada palavra, meu Deus, a gente coloca o significado, tá ok? De todas essas palavrinhas do lado dela, em vermelho ali, para não ter erro, né? Você não tem que ficar também indo lá no final da página para olhar, já é do lado o significado, tá? E se tiver dúvida, manda um WhatsApp para cá. Você não sabe qual é o WhatsApp não? Olha aqui, ó, 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Pode mandar o zap. Manda o zap pra cá que a gente resolve aqui, a gente vai conversando, tá legal? Se você prefere o bom e velho e-mail, aí você vai mandar o seguinte, ó, aqui, ó, amor, perdão e fé @gmail.com. Manda o e-mail pra cá e a gente também vai respondendo, tá legal? Eu lembro aqui que tanto para o WhatsApp como para o e-mail, às vezes pode demorar a resposta, tá? Mas todas as mensagens são respondidas. Às vezes eu posso levar até 2 meses para responder. Tem vezes que eu levo uma semana, tem vezes que eu levo um dia, tem vezes que eu levo 1 hora, tem vezes que eu levo 3 semanas, né? Porque é muita mensagem que chega de muito lugar ao mesmo tempo, né? No mundo todo. Mas eu posso te afirmar, todas as mensagens são respondidas, sem exceção, tá ok? A gente informa também que esse estudo é transmitido na rádio, para quem gosta do Facebook, desculpa, primeiro o Facebook, né? Aqui ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Então você pode entrar lá, clica no curtir, clica no compartilhar, vamos levar adiante, né, cada vez mais a ideia, né, a proposta do Evangelho no Lar, que é muito importante, né? Então, absorver esses conhecimentos e principalmente colocá-los na prática, né, em nosso dia a dia. E agora sim, para aqueles que não sabem, né, nós estamos na Rádio Espiritismo. Aqui ó, www.radioespiritismo.com.br. Então você pode acompanhar pela Rádio Espiritismo, na programação da rádio, os nossos vídeos também, os nossos estudos, né? No caso, na rádio vai sair em áudio, né? Então você vai acompanhando ali, tá? Além de toda a programação, 24 horas no ar, em qualquer lugar do mundo, você acompanha radioespiritismo.com.br ou baixa o aplicativo,
Tá bom? Vamos dar início então com a prece de abertura. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é concedida para o estudo, para o aprendizado e para o conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães pela presença neste ambiente desde cedo, preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, e que consigamos assimilar esses conteúdos e principalmente colocá-los na prática em nosso dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece de abertura, nós vamos para a página de preparo. Então, página de preparo, ela é do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. A gente lembra aqui que a nossa página de preparo, ela é verdadeiramente uma página de preparo, ela não é uma leitura aleatória. Ou seja, o texto da página de preparo tem a ver com o estudo do Evangelho. É por isso até que às vezes demora até um pouquinho na página de preparo, porque a gente já está falando sobre o estudo do Evangelho. Muita gente boa manda mensagem: Sérgio, a página de preparo levou muito tempo, né? E o estudo do Evangelho foi curtinho, porque a página de preparo já tinha a ver. É que a maioria das pessoas faz uma leitura aleatória, pega ao acaso, abre uma página e lê. São leituras maravilhosas, mas que nem sempre tem a ver com o estudo do Evangelho. No nosso caso, não. Tem a ver com o estudo do Evangelho sempre. Tá ok? Foi um cuidado aí que nós tivemos. Então, do livro Vinha de Luz, capítulo 92, cujo título é O Objetivo da Fé. Qual é o objetivo da fé? E o Emmanuel foi buscar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, uma citação aí de Pedro, né? Uma frase aí de Pedro. E aí Pedro falou o seguinte: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, vamos entender aí, né, esse esclarecimento. Por que o Emmanuel buscou justamente essa frase? E aí ele começa dizendo assim: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Para quê? Qual é a finalidade do esforço religioso? Essa é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmo frequentemente. A gente vê muitas pessoas se esforçar em nome da religião. E quantos se esforçam em nome do amor ao próximo, da ajuda, do auxílio, do amparo? Quantas pessoas têm o Evangelho ou o Livro dos Espíritos aqui na cabeça, sabe de cabeça todas as perguntas? Não é problema nenhum saber de cabeça todas as perguntas, mas o que eu questiono aqui, ou melhor, o próprio Emmanuel coloca também: quantos de nós temos aqui na cabeça e conseguimos transferir para o coração, para a prática no nosso dia a dia? Aí tem uma diferença, né? Aí começa a ter uma grande diferença. Mas vamos continuar aqui. O Emmanuel vai falando assim: o trabalho do autoesclarecimento abriria novos caminhos para a visão espiritual. Então ele vai falando a finalidade do esforço religioso e ele fala sobre o autoesclarecimento, que deve abrir novos caminhos para a visão espiritual. Quanto mais eu aprendo, não é para eu ficar mais limitado, é para eu ampliar aquilo e ir mais além. Repare, a própria religião em si
E o próprio conceito de Deus em si, ele nos mostra isso. Quando tinha lá a época de Moisés, trazendo os 10 mandamentos, trazendo o Antigo Testamento, a gente precisava ter um Deus, as pessoas precisavam ter um conceito de Deus. Já pensou se fosse um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus de perdão? Aquelas pessoas eram trogloditas, eram ogros, eram ignorantes, não queriam saber de nada, só pensavam em si, só pensavam em maltratar. Então, para elas respeitarem algo ou alguém, ou fazer alguma coisa de correto, tinha que ser, sabe como? O medo de Deus. Fala-se muito, né? A ira de Deus, né? A raiva de... Você consegue imaginar um Deus com raiva? Mas naquela época tinha que ser assim. Já contei aqui várias vezes, né? Sobre as pessoas, sobre as mulheres em especial, que consta lá no Levítico, né, que a mulher menstruada não podia deitar na mesma cama do homem, não podia frequentar a casa, não podia frequentar a igreja. Mas que conversa maluca é essa, Sérgio? Sim, tinha isso, porque o homem, ele não queria saber, ele queria namorar, ele queria sexo. E não tinha quem chegasse e convencesse, mas rapaz, a tua esposa tá com cólica, ela tá se sentindo mal, ela não tá legal. Não quero saber. E mandava ver. Não tinha quem convencesse, mas ele precisava ter a crença de um Deus que era acima dele e que esse Deus ele não podia enfrentar e que teria o castigo se ele quisesse ter o sexo com a mulher menstruada. Então, repara, era um conceito religioso, né? Lá atrás, ó, o autoesclarecimento. Vem Jesus, né? E já nos mostra um Deus de amor. Já nos mostra que Deus não castiga e não pune ninguém, mas faz-se valer das leis de causa e efeito. E até que mais para frente, né? No final do século XIX, nos chega a terceira revelação, o Espiritismo, as leis de causa e efeito, né? Porque eu falava lei de causa e efeito, mas e aquele cara que fez tudo errado nessa vida e se deu bem? Peraí, ela continua por diversas encarnações. Então repara, o autoesclarecimento abre novos caminhos para a visão espiritual. Então vamos continuar, né? Tudo isso para explicar uma frase do Emmanuel, né? Mas vamos lá. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, é muito comum buscar-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Então, a pessoa muitas vezes vai para a igreja. Na verdade, quantos de nós vamos para a igreja ou para a casa espírita assim? Eu quero ir para o meu aprendizado, para a minha reforma íntima, para o meu progresso, para a minha evolução. Quantos de nós, principalmente na primeira vez de botar o pé num templo religioso, foi assim? A maioria de nós foi, eu estou com dificuldade, eu estou sem emprego, eu vou lá para pedir a Deus para me ajudar. Na verdade, sempre com algum interesse. Lógico, tem aqueles que conseguem isso, e eu dou os parabéns. Mas a maioria vai pela dor mesmo. E ó, eu mesmo fui pela dor também. Ok? Até eu aprender, entender, né, assimilar aqueles conteúdos e procurar hoje ajudar as pessoas, né? Mas na maioria das vezes vai pelo egoísmo, vai por essa situação. Ele fala, raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento para as mais vastas, grandes, né, ilações, suposições, se eu trabalhar raciocínios lógicos. Então ele fala, seria a crença
tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Então a crença é só para fazer uma coisa mecanicamente, né? Vamos ver. Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie, né? Dilatar a espécie é ter filhos, procriar, tá? São característicos dos próprios seres embrionários, iniciantes, pequeninos. Então repara, a crença, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, e eu vou ficar rezando o Pai Nosso. E aí a pessoa fica rezando o Pai Nosso, ó, mecânico, é uma coisa mecânica. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, fica falando aquela coisa toda, né? E quantos, isso a gente no capítulo 28 vai estudar, né? As preces. Quantos repetem o Pai Nosso, sabem de cabeça, e quantos praticam aquilo que está ali no Pai Nosso, né? Então ele coloca essa situação. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. Então ele fala, a fé não é você ficar rezando Pai Nosso e Ave Maria. Tem algo muito mais profundo em relação a isso, tá? Ele diz, é a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. Então salvação não é porque vem alguém te salvar. Muitas crenças religiosas, né? Jesus é o Salvador, ele veio para pagar os nossos pecados. Gente, não adianta nada pagar nossos pecados ou pagar nossas dívidas se eu continuar me endividando, se eu continuar pecador. Então, a gente começa a compreender, na hora de estudar a nossa doutrina espírita, um Deus que vai muito além disso, um Jesus que vai muito além disso. É muito fácil você estar endividado e eu chegar e falar, não, quanto você está devendo? Você está devendo o quê? 20 mil reais? Toma aqui um cheque, toma aí os 20 mil reais. Aí você fala, ah, ele me salvou. Mas você continua sem saber administrar as suas contas. Daqui a 2 meses você está endividado de novo, do mesmo jeito, ou talvez até com mais. E vou dizer talvez até com mais, porque se você ficar com a tua ideia de não, o Sérgio vai vir aqui e vai me dar um outro cheque, isso vai transformar você numa pessoa melhor ou vai deixar você mais irresponsável ainda com relação às suas finanças? Então essa figura religiosa desse Salvador não é que vai resolver o problema, mas que talvez possa vir alguém, vamos lá, você está endividado, e de repente chego eu, ou chega qualquer outra pessoa, não para te dar os 20 mil reais, mas para falar com você assim, vamos fazer aqui um controle financeiro, vamos fazer aqui uma planilha, quanto que você ganha por mês, quanto que você gasta, né? Ah, você está gastando mais do que você ganha, opa, você vai se endividar mais. Então vamos lá, o que a gente pode cortar de despesas, né? O que a gente pode fazer para talvez você trabalhar no final de semana para ganhar um pouco mais, para poder equilibrar as tuas contas? Ah, você está com a dívida? Vamos negociar essa dívida, pode pagar em 20 vezes, em 50 vezes, em 5 anos? Ah, vamos lá, vamos negociar com eles. E aí você, opa, agora eu estou trabalhando bem, eu ganho mais do que eu gasto, sobra um dinheirinho, eu pago a dívida, aquela coisa toda, e aí você pagou a dívida. E aí sim, você nunca mais vai ficar endividado, você realmente vai ter obtido a salvação. Você buscou um autoconhecimento, um aprendizado que hoje torna você uma pessoa que não mais fica endividada. Isso é salvação verdadeira. Não é eu ou qualquer pessoa te dando aquele dinheiro, mas você aprendendo como agir para parar de fazer errado, o que você antes estava fazendo errado. Você, eu, todos nós. Então, ele coloca isso, né? Essa questão aí da salvação. Então vamos continuar. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É
a salvação, a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando a iluminação do Espírito para a vida eterna. É você se auto-iluminar, é você se elevar, não é eu pagar a conta. Não é Jesus pagar a conta, não é ninguém pagar a conta, é você se elevar, você agora entendeu e você agora se cuida. Percebe? Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem o suor da subida, né? Eu vou subir uma ladeira, eu vou me cansar, eu vou ficar suado, vai me dar trabalho, vai, mas na hora que eu chego lá, agora eu sei subir qualquer ladeira, qualquer montanha, né? A fé representa a bússola. Bússola, para quem não sabe, é aquele aparelhinho que mostra norte, sul, leste, oeste, né? Hoje a gente chamaria de GPS, né? Que leva você para qualquer lugar, né? A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar nos espaços através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas. Então, o que acontece? Eu de repente tenho, vamos continuar, consequências desastrosas porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Essa é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. Então, quando eu coloco faz 30 Pai Nosso, faz não sei quantas Ave Marias, né? Dá 3 pulinhos, faz não sei o que lá, mas você não busca esse aprendizado e essa tua melhora na tua atitude, não vai ter adiantado nada. Você vai ter jogado fora o teu tempo. Literalmente. Então, cada aprendizado, né? Estamos aqui, 155 semanas. Esse é o Evangelho número 154. Tem o 0, né? Que é o passo a passo do Evangelho lá. Então, estamos aqui, vamos lá, de estudo mesmo, 154 semanas, ok. Se você está fazendo o Evangelho há 154 semanas, entrando por um ouvido, saindo do outro, você fazendo as mesmas coisas de sempre, e você vai falar, não, eu faço o Evangelho no lar. Olha, cadê a tua reforma íntima? Cadê a tua transformação? Agora, se você me disser, estou fazendo aqui, né, 154 semanas, daqui a 2 semanas completam 3 anos, né? O ano tem 52 semanas, com 156 completa exatamente 3 anos. Então, se você durante 3 anos fazendo o Evangelho no lar e chegar e falar assim, nossa, hoje eu sou uma pessoa bem diferente do que eu era há 3 anos atrás, quando eu comecei a fazer o Evangelho, aí eu vou te dar os parabéns. E não que os meus parabéns tenham algum valor ou alguma importância, mas os teus amigos espirituais, os teus mentores e principalmente você mesmo deveria se dar os parabéns. Sou uma pessoa melhor, aprendi muita coisa e estou praticando muito daquilo que eu aprendi. Aí é outra história, né? Vamos continuar então. O trabalho... Ele colocou... Meu Deus do céu, ele voltou aqui para o início. Peraí, o trabalho de autoesclarecimento, ele botou de novo aqui. Meu Deus, peraí, houve aqui um erro na leitura. É asa libertadora. Então a página de preparo aqui, ele já finalizou. Agora eu estou vendo aqui que houve uma falha. Qual é a finalidade do esforço religioso em minha vida? Tá, que na hora de fazer aqui o copiar e colar, ele colou aqui 2 vezes, né? Então, asa libertadora a conduzir para cima. Agora sim, agora ficou certo aqui.
Eu ia acabar publicando em dobro o texto aqui. Então, ele vai falando sobre essa questão aí da fé. Tá ok? Deixa eu só conferir aqui para ver se está certo mesmo ou se faltou alguma coisa, né? Eu vou pegar aqui no original. Tá, asa libertadora conduzir para cima. Então a gente começar a trabalhar essas questões, começar a trabalhar um pouco mais esses valores, né? Vamos parar de ficar de braço cruzado esperando que alguém resolva para mim. Vamos utilizar esse conhecimento extraordinário que a gente tem aqui e colocá-lo na prática em nosso dia a dia. Tá ok? Estudo do Evangelho. Aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Itens 8 ao 10. A parábola da figueira que secou. Então, ele começa com uma anotação de Marcos no capítulo 11, versículos 12 ao 14 e também os versículos 20 ao 23. Tá? Então foi dito assim: quando saíam de Betânia, Betânia era um lugarzinho lá, né? Ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo, porém, aproximado, só achou folhas, visto que não era época de figos. Figueira é a árvore que produz figo. Figo é uma fruta, ok? Então disse Jesus para a figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. E aí os seus discípulos ouviram. E no dia seguinte, quando passaram por aquela figueira, viram que ela tinha secado até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, vira para Jesus e fala: mestre, olha como secou a figueira que você amaldiçoou. E Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então vamos entender isso aqui, né? Está parecendo meio confuso, né? Aí vamos ver aqui a explicação dos amigos espirituais. Ele fala assim: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que na realidade nada de bom produz. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez. Né? Tem muitos oradores, tem muitos palestrantes, tem muitas pessoas, né, que vamos lá, de repente, o meu caso aqui, faço esse evangelho, dou palestra, e aí na minha rotina eu não pratico nada disso. Como é que fica? Então, quantos fazem isso, né? Cujas palavras trazem superficial verniz, né? Igual o verniz que ele fica brilhando ali por cima, mas ali por baixo ele tá todo ruim, né? De sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem quando... Meu Deus, olha a palavrinha aí. Sem que, entanto, revelem quando perscrutadas. Uau, hein? Perscrutadas. Então o que acontece? Eu tenho aquela teoria, falo as palavras bonitas, dou os conselhos para que pratique o bem, para que faça o bem, para que ajude, para que auxilie, mas quando vão perscrutar, ou seja, vão investigar o que é que eu faço, de repente eu não faço nada, eu não ajudo ninguém, eu não quero... Peraí, então eu estou entrando numa contradição, né? De repente eu estou entrando naquele famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né?
Então como é que fica essa questão aí, né? Então ele coloca algo de substancial para os corações, né? Então investigou e não viu nada de substancial para os corações. E de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Então, ele coloca o quê? Primeiro, que essa figueira que secou era uma figueira que tinha ali um potencial extraordinário para dar o fígado, mas estava fora da época. Não dava o figo. Então Jesus utilizou para nos mostrar. Não é que Jesus amaldiçoou. Aí amaldiçoar foram palavras de Pedro, não foram de Jesus. Foram de Pedro, né? Pedro, foi Pedro? É, Pedro. Não de Jesus. Tá? Mas Jesus utilizou esse exemplo e a árvore acabou secando. Tá? Então ele coloca que se você aí tem um potencial, tem um conhecimento, tem uma possibilidade, cadê a prática? Cadê os frutos? Faça a sua árvore dar frutos. Você é uma árvore. Eu sou uma árvore. Nós somos uma árvore, na verdade. E aliás, se nós fizermos, se cada um fizermos a nossa árvore dar frutos, formaremos juntos uma floresta, olha, extraordinária. Olha só que interessante, né? Então, ele vai falando também aqui o seguinte, simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as ilusões, né, todas as utopias, todas as ilusões, todos os sistemas ocos. O que é um sistema oco? É uma ideia, é um sistema, é uma proposta sem fundamento, que na teoria é muito bacana, mas na prática não é. É oco, não vai conseguir aguentar muito tempo. Todas as doutrinas carentes de base sólida. Então ele fala das religiões que precisa ter uma base sólida, porque senão fica oco. Um exemplo que eu dou aqui é quando a gente fala, se a gente não levar em conta a reencarnação. Se você não levar em conta a reencarnação, é muito fácil para qualquer pessoa chegar diante de um religioso e questionar sobre Deus. Ele vai falar assim, Deus existe? Sim, existe. Deus é bom? É bom. Deus é justo? Sim, ele é justo. Deus é imparcial? Ele não tem preferência por um e pelo outro, não? Não, todos nós somos iguais perante a Deus. Por que um nasce saudável e o outro nasce doente? Por que um nasce na Holanda e o outro nasce na Síria? Que Deus é esse? Por que um nasce simpático e o outro nasce antipático? Que Deus é esse então? Não, você, olha, você aí que está nos assistindo, né? Deus achou assim, você vai nascer simpático, mas aquele outro vai nascer antipático, vai nascer como? Como que você vai conseguir explicar? Porque falta uma base sólida. Acho que na verdade Deus não quis criar você vai ser simpático ou você vai ser antipático. Todos viemos lá de trás, simples e ignorantes. E essa vida não é a nossa primeira vida. Por isso somos tão diferentes. Fomos iguais, ó, lá atrás, né? Aí sim, com o nosso progresso, nossa evolução, nosso aprendizado, nós vamos formando o nosso caráter, a nossa personalidade. Que André Luiz, né, fala personalidade congênita, no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna. Eu sou a continuação daquilo que eu venho sendo nas minhas vidas passadas. Aí sim que vai fazer sentido. Ou seja, se não tiver uma base sólida, se derruba fácil. Então ele coloca sobre isso. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva. A fé que abala as fibras do coração. A fé, numa palavra, que transporta montanhas. Eu vou porque eu consigo, porque eu posso, porque eu sou capaz e eu vou me esforçar.
né? É essa a questão. São árvores cobertas de folhas, porém baldas, né? No caso carentes, né? Fraca de frutos. Muito bom na teoria e péssimo na prática. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, né? Não produziu nada. Porquanto o dia virá que se acharão secas até a raiz. Vão ver que aquilo ali era só uma coisa falsa, não era uma coisa verdadeira. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Veja, não é que será tratado como a figueira que secou, mas ele não vai despertar nada, ele não vai conseguir nada, porque ele está vazio ali. Ele simplesmente vai estar vazio. Os discursos dele, ele não vai ter credibilidade com nada, nem com ninguém. Por quê? Ele fala uma coisa e na prática é outra. Você acreditaria em alguém que chegasse e falasse assim, olha, hoje eu vou preparar domingo, vamos lá na minha casa, que eu vou preparar um almoço pra gente. Aí você vai e não tem comida nenhuma. Você vai acreditar quando aquela pessoa te chamar pro próximo domingo? Eu acho difícil, né? De repente a pessoa... Então, quando você fala, a tua atitude, ela contradiz com as tuas palavras, você perde a credibilidade. Você, eu, qualquer um. Daí a importância até da gente pensar bastante antes de falar, né? Ter esse cuidado. Então ele fala, inclusive, igual a figueira que secou, que era inútil, ele fala, os homens, as pessoas também que agirem assim. Não colocaram em prática os recursos que traziam consigo. Quantas pessoas têm força física e não faz nada? Quantas pessoas que têm inteligência e não faz nada? Quantas pessoas que sabem cozinhar, por exemplo, mas não produz nada? Quantas pessoas que têm conhecimento que poderiam ensinar, mas não ensina nada para ninguém? É isso que ele coloca. E aí no item 10 ele fecha falando assim, né? Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nesses últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Então, na verdade, ainda estamos num ponto que a nossa tecnologia ainda não está produzindo, né? Ou pelo menos naquela época não estava produzindo materiais, órgãos materiais, aparelhos para que eles pudessem dar as instruções. Então vinha através do médium, que é imperfeito. Hoje já estamos engatinhando com a transcomunicação instrumental. Através de aparelhos você consegue captar e gravar mensagens dos espíritos, mas ainda temos que avançar muito. Mas ele coloca, o médium ele é esse intérprete da mensagem dos espíritos, tá? Mas igual aquele telefone sem fio, né? Lembra? Telefone sem fio, que eu ouvi uma frase, alguém me contava, aí eu falava no ouvido do outro, aí o outro falava no ouvido do outro, quando chegava no último, né? O cara falava uma coisa totalmente diferente do que o primeiro disse, né? Então acabava acontecendo isso, tá? Mas ele bota. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Então o médium ele deve ser esse intérprete daquela mensagem dos espíritos, o melhor intérprete possível. O mau intérprete vai ser como esse telefone sem fio. O bom intérprete ele vai conseguir sim transmitir exatamente aquilo que o espírito estava falando, estava querendo dizer, né? Estava querendo expressar. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde, né? Para que se aumente, para que se tenha mais o alimento. Deixa eu colocar aqui. Tenha mais o alimento. Há os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade.
entre ricos e pobres, entre grandes e pequenos, a fim de que nenhum ponto falte e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Então, o médium, quando a gente fala aqui, todos nós somos médiuns em algum grau, independente de religião, até o ateu, ele é médium. Ele tem mediunidade em algum grau. Então isso nos coloca o quê? Que nós temos uma oportunidade extraordinária. Basta a gente prestar atenção nas nossas intuições, nas nossas ideias, né? Se aquilo é voltado para o bem ou se não é, nas nossas consciências também, né? E se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida se a empregam em coisas fúteis, né? Coisas inúteis, né? Coisas tolas. Ou prejudiciais. Então ele tem aquela mediunidade e passou a usar para bobagem. Ou se põe a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados, né, maduros, dão maus frutos, se eles se recusam a utilizar em benefício do outro, se nenhum proveito tira dela para si mesmo, melhorando-se, né, eu não vou me melhorar com esses conhecimentos, são quais a figueira estéril. Vai ser igual aquela figueira que não serviu para nada. Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique e consentirá, né, permitirá que se tornem presas dos espíritos maus. Então, né, não gosto muito do consentirá, mas dentro de um esclarecimento maior hoje, né, hoje em século XXI, quando ele fala presa, vai virar presa dos espíritos maus, eu tenho a mediunidade para eu ser um instrumento do bem, resolvo fazer coisa errada, eu perco a conexão com os espíritos superiores e eu vibro na sintonia dos inferiores. E aí os inferiores vão deitar e rolar com a mediunidade daquela pessoa, fazendo um monte de besteira, se tornando uma pessoa completamente perdida e desperdiçando a encarnação, tal qual aquela figueira que não serviu para nada. Ok? Hora da prece para pessoas amigas ou inimigas, encarnadas ou desencarnadas. Eu começo a prece, você pausa aí e depois menciona o nome das pessoas. Na hora que eu falar, né? Pausou, vamos pausar e mencionar os nomes das pessoas, ok? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, amigo ou inimigo, onde quer que se encontre, que possa receber do alto toda ajuda, todo auxílio, todo esclarecimento, todo fortalecimento para a situação na qual esteja passando, seja ela qual for. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou o pause. Vamos para a fluidificação da água, né? Então, peguei aqui já a água, ó, minha aguinha. Você pega aí a garrafa, o copo, o vasilhame, a jarra, né? E se você quiser saber mais sobre água fluidificada, olha aqui, ó. Minutos de Espiritismo número 23. Procura, vai no YouTube, bota Minutos de Espiritismo 23 e bota o meu nome, Sérgio. Ou bota água fluidificada. Você vai entender ali tudo isso, tá bom? Vamos colocar então as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que, ao beber desta água, possamos ter o fortalecimento, tudo aquilo que for de importante ou necessário para nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos colocar aqui. Já estou colocando aqui no meu. Saúde. Eu lembro que você que nos acompanha vai pausando, né? Na hora da prece, na hora da água, né? Vai com calma, que aqui a gente tem um tempo, né, de programa, tá?
Mas você aí pode ir pausando. E chegou a hora da prece de encerramento. Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado mais uma vez por outro Evangelho no Lar, mais um Evangelho no Lar, mais esclarecimentos, mais conhecimentos, mais reflexões, e que isso possa se traduzir em mais prática de nossa parte no que diz respeito a todos os valores morais ensinados pelo Cristo, que possamos praticar mais amor, mais perdão, mais fé, mais caridade, mais tolerância, mais alegria, mais paciência, que trabalhemos muito mais a paz também, né? Para que sejamos cada vez mais instrumentos de Deus nessa nossa caminhada. Obrigado aos anjos guardiães que aqui estiveram harmonizando esse ambiente, que possamos fazer a nossa parte para mantê-lo tão limpo e tão harmonizado como se encontra, que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais uma oportunidade de estudo, que assim seja, graças a Deus. Então, fechamos aí o estudo de hoje, né? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!